Capítulo 571 Tempo emprestado 1. Bons deuses. Fria tinha visto as criações de Lith durante o aniversário de Girne, mas naquela época todas eram baseadas em um único elemento. Algo que mais ou menos ela também poderia fazer. Ela assinou com a mão através do holograma, sentindo seu calor e quebrando-o em poeira estelar. Fria. Lith disse. Me desculpe, eu estava muito curiosa. Quase parecia sólido. Era sólido? Ela não parecia sentir nada. Seus olhos castanhos brilhavam como durante seus dias de academia, quando ela estava prestes a aprender uma das maravilhas que a magia era capaz. Eu gostaria. Você tem ideia de como é difícil criar um mapa? Existem centenas de ruas e edifícios que não consigo lembrar. Preciso ser capaz de olhar para o original para mantê-lo estável. No momento em que sua mão cobriu o mapa, perdi meu foco e mana. Lith rosnou enquanto criava um segundo. Ele era realmente capaz de criar um mapa do zero, mas apenas se o original estivesse armazenado na Soluspédia. Desculpe, Lith, desta vez ela foi sincera. Fria se sentiu estúpida tanto por sua ação quanto por suas palavras, mas ela não se arrependeu delas. Pela primeira vez em anos, ela estava se divertindo. Desde o fim da academia, sua vida era de dever. Primeiro, ela tinha que cuidar de Kila. Fria a ajudou a retomar seu quinto ano no Grifão Branco e superar o trauma que Kila sofreu depois de matar Irial sob a influência do Anel de Escravos de Nalear. Então, suas irmãs deixaram Fria sozinha para buscar seu próprio caminho na vida. Depois de tudo o que aconteceu com ela durante a academia, Fria não confiava em ninguém e não conseguia relaxar a não ser quando estava na segurança de sua própria casa. A guilda dela era sua criatura e sua jaula ao mesmo tempo. Liderar magos arrogantes e descontentes era um trabalho em tempo integral que não lhe deixava tempo para uma vida pessoal. Lith era um oásis seguro para ela. Alguém em quem ela podia confiar quase tanto quanto Quilla, mas que, ao contrário de sua irmã e companheiros de guilda, não precisava de sua proteção. Sempre que se encontravam, ele sempre tinha algo para lhe ensinar sobre magia, e esse era o presente mais precioso que alguém poderia dar a ela. Não se preocupe. Tenente Eval, por favor, desta vez leia apenas os endereços de todos aqueles que não têm função na administração da cidade. Lith disse enquanto batia no ombro de Fria. Esse pequeno gesto fez Camila odiar seu trabalho pela segunda vez em poucos dias. Centenas de quilômetros e uma tempestade de neve os separaram, embora sendo chamada pelo sobrenome dela, a distância entre eles exacerbou. Por um momento, ela invejou Fria por sua força, sua magia, e porque Camila a imaginava livre para fazer o que quisesse ao invés do que tinha que fazer. Então, ela começou a listar os endereços e um novo padrão apareceu no mapa. O que apareceu na frente de seus olhos ainda era uma bagunça, mas pelo menos não parecia mais uma cama de gato. Eles passaram alguns minutos tentando entender a imagem, mas sem sucesso. Se você inclinar sua cabeça e remover esses pontos, você quase pôde ver um círculo mágico, Lith disse, enquanto batia em vários locais no mapa. Ideia certa, mas pontos errados. Se ignorarmos os pontos que você propôs, você pode ver que alguns dos restantes formam esta matriz. O dedo esguio de Fria traçou um círculo acima do mapa. O problema é que você não pode ignorar nenhum desses pontos. Se todos os locais fossem marcados magicamente da mesma maneira, eles interromperiam a formação. Mesmo se você estiver certo, duas matrizes sobrepostas se cancelariam sem o isolamento adequado. As palavras de Camila deixaram Fria boquiaberta. Como é que você é um especialista em matrizes? Ela perguntou. Eu não sou. Acabei de repetir o que Lith e Manoar gritaram um com o outro e outro. Eles discutiam tanto sobre runas e linhas de poder que acabei aprendendo uma ou duas coisas. Camila deu uma risadinha. Espere um minuto. Eu acho que vocês dois estão certos. Verifique a lista com mais cuidado, pensou Solos. Filhos da puta, disse Lith sem querer ao perceber o significado de suas palavras.
Camille, quero dizer, Tenente Eval, por favor, filtre os nomes com base no andar em que moram. Como a maioria das cidades cercadas por muralhas, Zantia não teve escolha a não ser se expandir verticalmente em vez de horizontalmente. A maioria dos edifícios tinha pelo menos 3 andares de altura. Em vez de ignorar os pontos, Lit dividiu o mapa em 3 camadas diferentes, cada uma com seu próprio conjunto de tokens e marcada com uma cor diferente. Mesmo um leigo como Camila poderia reconhecer facilmente os círculos mágicos formados ao conectar os pontos. Ok, isso não é bom, Lit disse. Eu reconheço a matriz no topo e a do nível do solo, mas não tenho ideia do que é a do meio. O círculo superior é uma matriz de contenção, semelhante às que uso quando pratico forja. Seu objetivo é conter grandes massas de energia e evitar que escapem. Maximiza os efeitos de um procedimento mágico. O de baixo é uma matriz de aterramento, usada para dispersar mana com segurança no caso de um feitiço ficar fora de controle. Já fiz uma varredura do mapa holográfico e das 3 matrizes, Camila disse. Vou entrar em contato imediatamente com o General Vorg, o mestre guardião, e ligo de volta assim que tiver algumas respostas. Fim de transmissão. Lit puxou a cortina que cobria a janela para verificar o tempo. O vento que carregava a neve era tão forte que ele não conseguia ver mais do que 10 metros, mesmo com seus sentidos aprimorados. Não tenho ideia de onde os despertos poderiam estar mesmo se tivesse. Não posso arriscar fazer um movimento antes de entender qual é o seu fim de jogo. Ir para a Igreja dos 6 agora seria inútil. Os clérigos provavelmente são fantoches involuntários em suas mãos, então interrogá-los seria uma perda de tempo. Os que estão realizando o milagre são os despertos, mas eles não aparecerão sem uma multidão. Assim que a tempestade passar, preciso comparecer a uma de suas cerimônias. Se eles me fizeram vir aqui, significa que estão quase terminando seus preparativos. Ele pensou. Uma moeda de bronze para seus pensamentos, Fria disse. Estamos trabalhando no relógio. As matrizes estão concluídas e eles se sentiram tão confiantes que um deles me atacou abertamente. Eu não gosto que eles me atraíram e me prenderam aqui. Se eu não me livrar deles agora, eles podem me encontrar novamente. Além disso, eu os odeio por usar matrizes para realizar suas porcarias. Sempre que uso uma matriz, ainda posso ouvir Uriel reclamando sobre os diretores serem inúteis. Lit respondeu. Sua voz passou de calma a fria quando ele falou sobre seus inimigos e então ficou triste enquanto ele se lembrava de seu amigo perdido. Eu também. Sinto muita falta dele, Fria suspirou. Sabe, logo após o ataque de Balcor, quando você e Plória começaram a ser pombinhos amorosos, ele me perguntou se eu estava interessado em ser sua amiga com benefícios sua como Uriel. O que você respondeu a ele? Lit disse com um leve sorriso. Eu dei um tapa nele e disse não, claro. Nunca me arrependi da minha escolha, só estou triste por ele nunca ter tido a oportunidade de obter a felicidade que merecia. Capítulo 572, Tempo Emprestado 2. Você se importa se eu fizer uma pergunta pessoal? Fria disse enquanto servia um pouco de chá quente para eles. Não, mas não posso garantir que responderei. Não se preocupe, não vou arrancar sua parede de segredos. Ela deu uma risadinha. Todos nós sabíamos que você tinha uma queda por Nalear e uma queda por Vanemire. Eu estava me perguntando por que você nunca fez um passe para mim. Agora que não somos mais jovens e estúpidos, não tenho vergonha de dizer que isso feriu meu orgulho um pouco. Bem, é simples. Quando nos conhecemos, você era apenas mais um nobre pomposo e arrogante. Depois do segundo exame, quando começamos a nos tornar amigos, você já havia se tornado muito parecida comigo. Lit disse. Você sempre foi a garota mais bonita da nossa classe, mas eu tenho uma queda por garotas bonitas e você nunca foi bonita. Você passou de desagradável para escuro e sombrio. Você e eu somos como luas. Podemos brilhar, mas nossa luz é fria e distante. Precisamos de um sol, de alguém disposto a percorrer essa distância e nos aceitar como somos, em vez de como nos parecemos. É por isso que acabei com Glória primeiro e com Camila agora.
Fria teve que admitir que, mesmo que fossem bons amigos, sua loucura combinava com a loucura de Lit de todas as maneiras erradas possíveis. Só de pensar em ficar com alguém mais paranoico, mal-humorado e agressivo do que ela se arrepiava. Você ainda está praticando as matrizes impossíveis que Uriel encontrou para nós? Perguntou Lit. Todo dia. Sempre serei grato a você por me ensinar a importância da primeira magia. Há tantas coisas que eu teria perdido se não seguisse sua rotina louca de treinamento durante o 5º ano. Posso não ser capaz de criar hologramas ainda, mas posso garantir que, assim que encontrarmos aqueles magos desonestos, eles terão mais de uma surpresa desagradável. Ela disse com um sorriso feroz. Já que a tempestade de neve continuou inabalável e Camila ainda não ligou de volta, eles começaram a trocar dicas sobre magia. Fria revelou a ele que ela manteve contato com o professor Rude, o especialista em magia dimensional do Grifão Branco. Eles estavam relembrando juntos todas as palavras cruéis que o homem disse aos alunos em geral e a eles em particular quando alguém bateu na porta. Lamento incomodá-la, Ladernas, o mordomo em uma libré branca e azul escura, disse com uma profunda reverência. Ele era um homem de meia-idade com cabelos ruivos escassos e rosto de alguém que acabara de ver um fantasma. Há um convidado na porta que afirma ser amigo de alguém chamado Scourge. Tentei mandá-lo embora, mas ele recusou. Alguns de seus homens intervieram, mas temo que só piorem as coisas. Ele disse o nome dele. Fria e Lit trocaram um rápido olhar ao ouvir o nome que bestas mágicas haviam dado a ele. Não, eu nem perguntei a ele sobre isso porque ele claramente errou o endereço. Fria não o deixou terminar a frase e abriu um portal que levava ao corredor da mansão. A porta da frente estava escancarada, deixando o vento gelado entrar enquanto a neve começava a se acumular no magnífico carpete azul e dourado que cobria o chão. Vários membros da guilda do Escudo de Cristal jaziam no chão inconscientes. Apenas alguns deles conseguiram até mesmo sacar suas armas, mas nenhum deles teve tempo para usá-las. Nenhuma única gota de sangue foi derramada. O homem à frente deles era um bárbaro, com pelo menos 2,1 metros de altura. Ele usava um conjunto de roupas pesadas de caçador feito de pele de animal quente e botas maiores que um balde. Seu rosto era áspero e selvagem, com um queixo quadrado e uma covinha no queixo. O cabelo comprido do caçador e sua barba bem aparada eram de um vermelho flamejante, sem um único floco de neve neles. Embora ele estivesse levantando um dos homens de Fria do pescoço com uma única mão, esperando que ele desmaiasse, seus olhos esmeralda estavam calmos e sábios. Não havia como Lit não reconhecê-lo, mesmo depois de todos aqueles anos. Coloque Calo no chão. Fria disse enquanto desembainhava sua espada. É bom ver você de novo, Fria, ele disse com um sorriso caloroso enquanto deixava os pés do homem tocarem o chão novamente, permitindo-lhe respirar. Você pode me conhecer, mas eu não te conheço. O que você quer de Lit? Ela disse sem nunca abaixar a arma. Uma súbita rajada de vento varreu seu cabelo quando uma figura borrada passou por Fria e atingiu o caçador na lateral de sua mandíbula com extrema precisão, fazendo cair para fora. Seu desgraçado! Como você se atreve a mostrar seu rosto assim? A raiva de Lit era tão grande que, sem a ajuda de Solus, sua aura azul já teria preenchido o corredor da mansão. Ela gostaria de dizer algo, mas embora já estivesse restringindo o fluxo de mana dele, as luzes e as sombras estavam a segundos de ganhar vida. Solus não podia perder o foco. O sangue escorria da boca do caçador enquanto ele se levantava. Você ficou mais forte, Flagelo. Eu esperava que você preferisse se concentrar em se tornar uma pessoa melhor. O poder não é tudo. O homem disse como se Lit tivesse lhe oferecido a mão em vez de mandá-lo voar com um soco. 5 anos. 5 malditos anos sem uma única palavra sua. O vento e a neve bateram no rosto de Lit. Ele ignorou o primeiro, enquanto o calor que emanava de sua pele era tão forte que o último evaporou com o contato. Eu quase morri por você e o que eu ganhei em troca? Você me enganou. Você virou o único amigo que eu já tive contra mim. Você me abandonou. Você tirou Célia de mim.
Diga-me por que eu não deveria matá-lo na hora. Lit disse. A neve derreteu e ferveu sob seus pés enquanto a rua inteira mergulhava na escuridão, como se o sol tivesse sido apagado do céu. O caçador se ergueu, indiferente aos fenômenos não naturais em andamento e às acusações de Lit. Você não fez isso por mim, mas por você mesmo. O que eu fiz, em vez disso, fiz por você. Para parar sua loucura. Era a única maneira que eu tinha de dar a você um futuro melhor e, a julgar pelo que ouvi, eu diria que consegui. Eu nunca abandonei você. Eu simplesmente não podia retornar e desperdiçar nosso sacrifício. Quanto a Célia, ela nunca foi sua para começar. Ela me seguiu por sua própria vontade. Você está certo apenas sobre uma coisa. Devo-lhe. Sem seu ato imprudente e egoísta, eu estaria morto. Vivo de tempo emprestado, seu tempo. Minha vida é sua, se isso é o que você realmente deseja. Protetor abriu os braços em uma posição indefesa, expondo seu pescoço e coração. Lita estendeu suas mãos em garras em direção ao peito de Protetor e o abraçou tão forte quanto pôde. Solos, análise. Ele pensou. O Protetor mal está meio azul e sua força física não melhorou muito. Ela respondeu enquanto a fúria de Lit desaparecia. Como você pode estar tão fraco depois de todo esse tempo? Lit disse. Continua no próximo vídeo.